Luciana Lopes aqui, LuCast, e eu trago mais uma história inspiradora. E essa veio de longe. Vocês conhecem Porto Alegre? Já quero começar convidando todo mundo do Rio Grande do Sul, ativa a notificação, se inscreve no canal, porque essa mulher veio contar a sua história. Ela é mãe, ela é empresária, ela é mentora de mulheres, palestrante. Além de ser empresária, ela é formada em fisioterapia. E tudo isso vocês vão conhecer agora, com a Carol Tomates. Tudo bem, Carol? Oi, Lu, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Veio de Porto Alegre para dividir um pouquinho da sua história aqui com a gente. Sim, conhecendo Curitiba, conhecendo Paraná um pouquinho. Que bom! E tá gostando? Tô adorando. Sério? Nossa, amei essa cidade. Que bom. Campo Largo, onde nós estamos, é uma região metropolitana próxima a Curitiba, mas assim, a cidade que tá em ascensão, cresce muito, e ainda com aquele estilo de cidade pequena, né? Então, sim, quem vem pra cá tem gostado muito. Gostei muito, muito. Até então, eu tô gostando muito da estada, né? Que bom, que bom. Carol, agora se apresente, porque o pessoal tá curioso pra conhecer quem é essa mulher que veio, né? Lá do sul pra conversar aqui com a gente. Porto Alegre. Isso. Na verdade, eu nasci no interior do estado, do Rio Grande do Sul, noroeste do estado, nasci em Panambi e fui para Porto Alegre já nenezinha, né? Então, sou de Porto Alegre, cresci em Porto Alegre, me formei em fisioterapia. Formei muito cedo, na verdade, né? Sempre fui muito avançada na minha vida, né? Então, me formei e montei a minha clínica. Tenho uma clínica de fisioterapia hoje, funcionando. E eu sempre tive essa veia empreendedora, desde nova, né? Então, na verdade, isso tudo me levou a trabalhar com mulheres. Porque a gente baixa a cabeça e trabalha, né, Lu? Eu não vim de família rica, então a gente só tem essa opção, trabalhar. E, graças a Deus, graças à fisioterapia, a todo o meu trabalho, conquistei o meu nome na minha área. Só que, de repente, de uma hora para outra, passa a não fazer mais sentido. Ou atuei até então, daqui para frente a minha missão é outra. Na verdade, eu costumo dizer assim, a gente fecha alguns ciclos, não é que você vai deixar de ser aquela pessoa, mas Deus quer mais de você. Exatamente. E você tem um propósito maior, e daí que entra a mudança, né? Exatamente isso. Até então, eu tive o meu servir com a proposta física, né, do corpo. E eu tive um chamado, exatamente isso, da espiritualidade, que a minha missão era muito maior do que aquilo, né? Então, eu estava sendo preparada ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, eu estava sendo preparada para ajudar outras mulheres. Então, a mudança veio com tudo que eu passei na minha vida, né? A gente só trabalha com o que a gente passa. A nossa vida é a maior experiência. A gente só vai com a outra pessoa até onde a gente foi, né? A gente não consegue, eu vou ir além da onde eu fui, não tem como. Não tem como. Então, eu sou muito grata à minha formação, tenho ainda a minha clínica funcionando lá em Porto Alegre, a gente fica monitorando de longe, né, assim. Tem profissionais que trabalham lá. Que trabalham, sim. E hoje eu tô me expandindo pro Brasil, né? Lá tá ficando um pouco pequeno pra mim. Que bom, que bom. Ótimo, a ideia agora é crescer. Que bom. Já tava no Rio Grande do Sul, já tá no Paraná e já vai subindo e vai indo embora. A ideia agora é ir Brasil adentro, né? Carol, dentro dessa mudança, né? Talvez você recebeu essa missão, mas o que te levou? Tem sempre um porquê. Qual é o teu porquê? Sempre tem, né, Lu? Então, a minha trajetória vem com muito trabalho, que nem eu te contei, e ao longo desse tratorzão que a gente acaba se tornando, né, trabalhar, o corpo vem falando de diversas formas. Então, tive muito problema de saúde ao longo desses 15 anos empreendendo, trabalhando, né, tive o meu segundo câncer, 2 tumores, e aí, quando começa a afetar a tua saúde, tem alguma coisa querendo me dizer com isso. Então, tudo na nossa vida, eu acho que vem para nos mostrar o que isso está querendo me dizer. Eu posso te falar uma frase? Deve. Vou olhar aqui, diretor, bem para a câmera. A minha avó dizia, o que não te mata vai te curar.
e nos ensinar, né? E esse é o importante. Muitas mentoradas minhas vêm dizer, mas por que eu tô passando por isso? Assim, vamos tentar ressignificar isso? O que isso tá querendo me dizer? O que eu preciso aprender com isso, né? Qual é a mudança? Que eu preciso fazer. E foi exatamente aí. Então, eu precisei largar tudo. Eu disse, só um minuto, agora eu preciso olhar pra mim. Né? É o momento de cuidar de mim, de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde, porque tem algo acontecendo. Isso de quantos anos pra cá, Carol? Isso há 2 anos atrás. Então, através da espiritualidade, eu resolvi mergulhar de cabeça num autoconhecimento. Porque até então, a gente se forma, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é empresária, e quem somos nós? Né? E olhando para mim, olhando para o meu autoconhecimento, para toda a minha trajetória, tudo que eu passei, só um pouquinho, eu não sei quem eu sou. Então, o que eu gosto. Exato, essa essência da mulher que eu precisei resgatar. E assim, se eu preciso fazer isso, quantas mais não devem precisar? E é um nicho, um ramo, um segmento de mulheres que elas cresceram trabalhando, elas cresceram ouvindo que elas precisavam ser melhor, que elas precisavam competir com homens no mercado. Então, elevou a energia feminina, nos transformou num tratorzão, numa mulher que só sabe trabalhar. E o que a gente faz por nós? Aí eu pergunto para as mulheres assim, quem é você? Assim, eu sou a fulana, eu sou mãe, eu sou esposa do fulano, eu sou arquiteto, só um pouquinho. Isso são só funções, né? Porque a maternidade não te define, o teu casamento não te define, a tua profissão não te define. O que tu gosta? Quem tu é de verdade? Quais são as tuas qualidades? O que tu faz de melhor? E elas começam a pensar, eu não sei. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu precisei tirar tudo do lugar, me afastar da minha empresa, me afastar da minha profissão, para olhar para mim. Eu preciso voltar para minha casa, para o meu interior, para descobrir quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Na verdade, talvez você teve que... É como se você começasse do zero. Totalmente, mas com uma bagagem super pesada, né? Na verdade, a gente carrega muita coisa desde a infância, desde relacionamentos. Eu tive 2 casamentos tóxicos, né? Então a gente passa por muita coisa que vai nos marcando e a gente vai só refletindo o que a gente teve, né? Então, o que isso tudo me fez de ruim, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Então eu não posso só dizer que isso foi ruim. Não, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Então a gente primeiro tem que agradecer, não se lamentar só pelas coisas que passaram. Precisei passar por isso tudo para ser a mulher que eu me tornei, para conseguir ajudar outras mulheres que também estão na mesma situação e que às vezes não têm voz ou não têm a coragem de ter essa mudança, né? Então, tomar essa decisão. Não é fácil, né, Lu? Não é fácil, a gente sabe. É que, na verdade, como você disse no início, a gente começa uma vida, principalmente nós, né, da nossa geração, talvez as nossas filhas, enfim, eu não tenho filha mulher, mas, né, talvez vai ser um pouco mais leve. Mas para nós, era aquela coisa assim, você tem que cuidar da casa, cuidar do marido, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que competir com o homem, por quê? Porque o homem é que domina. Mas, gente, não, a gente não tem que competir com o homem, a gente tem que ser a nossa melhor versão, você tem que ser o que você quer ser de melhor. E a gente é criada justamente para dar conta de tudo. Ser uma super heroína que, só um pouquinho, isso só existe em comercial de margarina. Isso não é real, gente. A gente não Capaz, eu achei que no Rio Grande do Sul era possível. A gente tentou. Mas não deu, já viu que não deu. E a mulher cresce com essa mentalidade que ela é obrigada a dar conta do marido, da casa, dos filhos, da empresa, só um pouquinho. Eu posso relaxar um pouco, eu posso me permitir sentir um pouco. Eu não me permitia sentir. Olha. Né? O quanto isso batia em mim, o quanto me fazia mal, o quanto as coisas... Hoje eu me permito, não, eu estou triste, não, eu estou chateada, eu tenho o direito de não estar bem. Porque a gente tem que estar sempre bem, né, Lu? Sim, sim, sim. E o quanto... Sempre sorrindo. Sempre sorrindo e nos chicoteando, né? Porque eu preciso fazer, eu preciso... Aquela máquina de trabalhar. Gente, não, a vida não pode ser só isso. E não é. Basta a gente
desbloquear tudo que a gente, desde pequena, é criado, né? Como a gente veio. E os 5 pilares, o método que eu trabalho, é justamente disso. São os 5 pilares que, para mim, foram os mais importantes ao longo da minha caminhada, que me fizeram ter essa mudança, essa virada de chave. Antes de eu perguntar dos teus 5 pilares, que eu quero saber, né? Agora eu tô curiosa. Eu contei isso num dos podcasts no ano passado, não me lembro em qual episódio foi, né? Mas eu lembro que eu contei que eu vinha também numa situação de trabalho, e aí sabe aquela coisa, eu não mereço? E chegou um dia que eu tava assim, aquilo era raro, e eu falei assim, hoje eu vou tirar a tarde pra descansar. Não vou atender ninguém, não vou atender o celular, eu tô cansada, mas era cansaço mesmo. Quando eu deitei no sofá e eu liguei a TV, eu fiquei assim... Não, mas eu tô fazendo algo de errado. O meu inconsciente, né? Meus sabotadores ali. Eu tô fazendo algo de errado. Não, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, mas tem louça pra lavar, tem não sei o que pra arrumar, tem a casa pra limpar, tem meus filhos que vão chegar da escola daqui um pouco. Não, mas se eu fizer isso, não, eu vou perder tempo, eu vou ficar 3 horas aqui sentada. Assim. E aquilo gente, foi assim, horrível, porque eu fiquei lutando contra os meus pensamentos pra tentar assistir um filme. E eu consegui assistir meio filme. Eu não consegui assistir inteiro. E a cabeça ligada. Então, quando eu comecei a relaxar, realmente já tava na hora de buscar os filhos. Já não dava mais tempo. Mas assim, pra você ver que eu, naquele momento, é como se eu falasse pro meu corpo assim, não, você não pode descansar. Exato. Você não, que você tem mais coisas pra fazer. Você não pode. E aí, aquilo mexeu comigo de uma maneira, porque eu nunca tinha parado pra descansar. E aquilo mexeu comigo, e entre tantas entrevistas, tantas pessoas incríveis que vêm contar suas histórias, você não tem noção que terapia que eu tenho vivido. Eu imagino, e isso mulheres ajudando mulheres, mulheres curando mulheres a essa tomada de consciência. Porque não adianta a gente saber, não, eu sei que eu preciso, mas a gente não consegue. Não agir, né? Não, e se permitir, gente, eu tenho o direito de descansar. E isso eu percebi quando eu fiquei doente, que eu achava, não, se eu não tiver à frente da minha clínica, não vai funcionar, vai fechar, eu não vou ter como manter. Tudo funcionou. Um dia eu escutei o pastor falando assim, continue sendo super-herói na frente da sua empresa e achando que você é melhor que todo mundo, que você vai ver o que vai acontecer. E aquilo me chocou. Eu falei, credo, o que ele tá querendo dizer com isso? E depois eu parei para analisar exatamente sobre isso. E daí quando você adoece, quem cuida? E Lu, a gente tem esse pensamento de que nada vai se resolver se eu não tiver. Gente, tudo resolve. Tudo continua. Eu tenho um ditado que não é muito bom, mas todos nós somos substituíveis. E a gente, estando lá ou não, vai continuar se tocando da mesma maneira. Então, isso me fez pensar só um pouquinho. Se continua tocando enquanto eu estava doente, a partir de agora, eu preciso fazer o que eu vim aqui para fazer, que é a nossa missão. Né? Então, foi justamente com a minha história, com tudo o que veio para mim através da espiritualidade que, gente, é isso. É isso, sabe? Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. E desse propósito saíram 5 pilares. Exato. Então, eu vou tomar um suquinho. Antes de você falar de 5 pilares, que eu tô muito ansiosa. Diretor, você quer um suquinho, diretor? Eu vou ter que tomar um suquinho aqui, ó. Só porque a Carol veio de longe, diretor. Tem chazinho, tem suquinho. Você viu que tá chique o negócio, né? Tá, nós vamos comer o bolo. Eu quero falar um pouquinho, Carol, do nosso projeto aqui. O nosso projeto do Lucast, ele nasceu para ouvir história como a sua e muitas outras que têm inspirado muitas pessoas. Às vezes eu recebo mensagem no direct, Lu, eu acabei de assistir o podcast e eu estava pensando, já aconteceu da pessoa mandar, eu estava pensando em tirar a minha vida. E eu assisti a história da tal pessoa. Lu, eu tava desanimada, mas agora eu quero empreender, eu quero fazer parte do clube, sabe? Então, assim, muitas coisas têm acontecido. E eu digo que eu sou somente instrumento nas mãos de Deus. Mas para que isso aconteça, eu conto com o apoio de algumas pessoas que também acreditam nesse projeto. E eu gostaria de falar dessas pessoas aqui. Vou falar na principal, diretor, pode ser? Então, nós temos dentro do projeto muitos apoiadores, patrocinadores, mas eu vou falar aqui da Prata Moderna, que é a nossa patrocinadora oficial, onde ela vem com um propósito e missão também de cuidar de mulheres. A Prata Moderna é uma empresa onde eles têm 5 lojas, Carol.
tem em Santa Catarina, no Paraná, tem no interior do Paraná. Ela que é a proprietária, né, que é a Silvia, ela já veio gravar um podcast com a gente e ela contou toda a sua trajetória, o porquê da Prata Moderna, e é uma missão linda também, incrível. Então, você que não conhece a Prata Moderna, procure mais próximo da sua casa, veja onde você tem site para comprar, mas conheça a história dessa empresa. É uma empresa de 17 anos, se não me falha a memória. 17 anos. Dia 2 de setembro, eu sei que eles completaram. Ou foi 17 ou foi 18, não me recordo. Mas você pode conhecer essa empresa e também saber que ela é uma apoiadora aqui desse projeto do Lucast. E nós temos na nossa cidade também a Academia Challenge, nós temos a de Juinha, onde nós gravamos aqui. Eu tenho 2 academias que nos apoiam aqui, Carol. E você sabe que todas as pessoas que gravam, que vêm aqui, têm desconto, têm parceria com a academia, porque a gente entende que quando você fala corpo, alma e espírito, né? Então, quando você vai contar um pouquinho melhor, que você é especialista nisso. Então, a gente entende que o cuidado da mulher também está voltado à atividade física e tudo mais, né? Daqui um pouco eu falo do restante, porque agora eu vou ouvir a Carol contar para nós aqui. Fala sobre os 5 pilares, Carol. Como aconteceu, como que funciona. O pessoal está nos ouvindo, eu tenho certeza que tem muita gente que quer mudar de vida. Então, foi através do meu autoconhecimento e comecei a investir em formações, né? Então, eu fiz a constelação familiar, formação em neurolinguística, neurociência e comportamento humano, que eu fiz especialização também. Então, para entender um pouco mais por que a gente tem tanta ferida emocional, o porquê que a gente age como nós agimos, né? E muita coisa vem lá da nossa infância, dos nossos pais, da nossa criação. Então, isso compôs um pilar, né? A gente não faz ideia do quanto pai e mãe são importantes para nós, para nossa formação, para gerar o que a gente vai ser no futuro. Então, um exemplo, tá, Lu? Mãe. A mãe é a primeira figura que te dá o feminino. Ela te deu suporte, ela te deu apoio emocional, o colo de mãe, o aconchego, é o suporte emocional que a gente vai ter pra vida. Essa mãe foi presente, essa mãe foi ausente, ela te mostrou como era um feminino, essa mãe teve problema na relação amorosa dela. Então, isso vai impactar direto na mulher que nós vamos ser. Como eu vou me inspirar, através da primeira mulher que eu tenho como exemplo, a ser lá na frente. Então, a mãe foi muito rígida, a gente come compulsivamente para tentar suprir o carinho de mãe que eu não tive. A mãe foi muito rígida na tua criação. Ui, tá me arrepiando aqui de você Olha falar, só! ó. A tua mãe foi muito rígida na tua criação, tu vai ser uma pessoa que te cobra demais, que te chicoteia, porque o próprio movimento de chicotear é ancestral, é a linhagem que foi a tua mãe, a tua avó, a tua bisavó. Então a gente chicoteia elas também, porque elas passaram e a gente só repete padrões. Sim, né? sim. Pai, a figura do pai, o quanto foi importante esse pai. Ele te deu muito carinho, aquela menina que fala assim, meu pai é meu herói, é aquele pai amoroso. Mas eu vou me tornar uma filhinha do papai, onde eu sempre vou procurar homens que também façam isso por mim. Só que eles não são obrigados. Eu tenho meu pai e eu tenho meu marido. O meu pai, ele não pode me carregar no colo o tempo todo porque eu vou querer um marido que faça tudo pra mim e eu vou pisar em cima dele? Então, a gente repete padrões que a gente não tem ideia. O pai ausente, que não teve durante a minha infância, né, meu processo de crescimento, eu vou me tornar uma mulher rígida comigo mesmo, me cobrando. Você é melhor no que eu faço, uma super profissional, porque eu preciso ser melhor que esse homem foi para mim na infância. Então, pai e mãe, a gente não faz ideia, mas são os nossos primeiros alicerces, né? E eu fui ter consciência depois dos 30 anos de idade. Opa, hoje, eu, adulta, o quanto eu tenho consciência de que os meus pais me deram o melhor que eles puderam, nas condições que eles tinham, com o que eles puderam me passar. Sim. E se eles não me deram mais do que isso, é porque eles não tinham para me passar. Então, muita gente cresce com essa imagem. Eu não tive isso porque o meu pai e minha mãe não me deu. Ok, mas hoje tu é adulta. Hoje tu tem a consciência disso e tu pode mudar o que tu não quer. Tira a bengala e começa a caminhar. Total! Então, o quanto eu ainda espero um pai e uma mãe com uma figura, uma cabeça infantil.
né? Aquela imagem que eu espero o meu pai vindo na apresentação da escola que ele nunca veio. Isso eu ainda tô esperando como criança, como uma mentalidade de criança, assim, ok, passou, eles são também seres humanos, o teu pai e a tua mãe, eles não são super-heróis, eles são pessoas comuns, que erram, que erraram, e que tu também, como pai e mãe, também erra, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, o pilar pai e mãe é um dos mais importantes que a gente tem, né? Tendo esta consciência, eu posso perdoar o meu pai, perdoar minha mãe e saber que eles também têm ferida emocional, eles também não tiveram uma criação tão boa quanto a gente acha que eles tiveram, eles também têm traumas. Talvez muito pior do que a gente imagine. Muito mais. Meu pai não é carinhoso comigo. Gente, o meu avô não sabia nem o que era um abraço. Como eu vou cobrar uma afetividade do meu pai se ele não teve? Então, essa consciência, se a gente começar a pensar que eu não sou a bolachinha mais recheada do pacote, a gente começa a ter uma outra mentalidade de adulto, né? Então, pilar pai e mãe. Pilar prosperidade. O quanto eu faço por mim, né? E prosperidade não quer dizer riqueza, né, Lu? Não. Prosperidade vem muito mais do que o dinheiro. De dentro. É o interno nosso. O quanto eu me valorizo. O quanto eu quero ter essa prosperidade de dentro para fora. O que eu faço por mim? Eu me trato de qualquer jeito? Eu vou dormir com roupa... é o que eu tenho para dormir. Só um pouquinho. Passa um creme, passa um perfume, bota uma camisola, né? Cuida de ti. Carinha antes, né? Eu quero ter prosperidade, mas eu ando com a capinha do celular rasgada, quebrada, né? Eu quero ter prosperidade, mas eu guardo coisinhas quebradas em casa. Que tudo que tu decreta pro teu inconsciente, tu vai precisar daquilo mais tarde. Então é sinal que tu não vai poder alcançar algo superior. Porque tu tá decretando pro teu inconsciente que tu vai precisar daquilo quebrado. Então, o nosso decreto... É como se fosse... Você não quer largar disso, isso? Mais ou menos, porque eu preciso do quebrado, do ruim. Entendi. Eu não tenho condições de ser superior a ter uma coisa melhor. Não! Tá na Bíblia, não se coloca vinho novo em odres velhos. Sim. Então, eu preciso tirar tudo que é velho, tudo que eu não preciso mais, tudo que tá quebrado, que tá rasgado. Vamos chamar o novo. Vamos gerar abundância, né? A gente decreta o futuro que a gente quer ter. Então, se eu decreto que eu preciso do quebrado, eu não tô decretando que eu tenho condições de ser muito mais do que aquilo, né? Com certeza. Então, a gente precisa ter a prosperidade da mulher acima da riqueza. A prosperidade vai gerar riqueza, vai gerar o bem material. Ter um carro bom, ter uma casa legal, é bacana, é muito bacana. Mas o quanto eu sou próspera como mulher... né? Quanto eu sou abundante, eu entrego pouco para os outros, eu sou mesquinha no meu servir? Não, isso é prosperidade. O quanto a gente ajuda outras mulheres, isso é prosperidade. Evolui. E tu ajudar outras mulheres a serem prósperas, eu acho que não tem prazer melhor no mundo, né? É essa consciência, essa virada de chave. Mulher, tu é muito mais do que isso. Vamos lá. Isso é o que a gente veio fazer aqui, né? Sem dúvida. Você fala, vai passando um filme aqui na minha cabeça. Outro pilar. Terceiro. Espiritualidade. Esse, para mim, eu acho que é um dos fundamentais, né? A estrutura da mulher, a energia do feminino, tá no emocional e no espiritual. E a energia do masculino é no físico e no mental. Mas a mulher tá vivendo tão sobrecarregada, tão saturada, que ela tá no racional. E esse racional vai te afastando da tua essência feminina. Então, enquanto a mulher não se permite descansar, e eu não falo a religiosidade, né, Lu? Sim, sim. Espiritualidade como um todo. O que tu acredita num ser superior, numa imagem, numa energia, o nome que você quer chamar, mas acredita que nós somos pequenos demais perante os planos dele lá em cima, né? Que a gente não comanda a nossa vida como a gente acha que a gente tem esse poder todo, que às vezes a gente planeja uma coisa e Deus quer outra, né? Então, o quanto a gente precisa ter essa comunicação com o divino, de não só pedir como crianças, Deus me dá um carro, me dá uma casa. Não é isso.
É o quanto tu confia o teu futuro nas mãos dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E ao momento que tu passa a ter uma fé, a mulher, principalmente, ela precisa muito do masculino para poder confiar em Deus. Olha, eu não tive o meu pai carinhoso, um exemplo, né, amoroso, então eu não consigo largar minha armadura e confiar numa figura, né, masculina. Confia em Deus primeiro, né? Confia primeiro nesse masculino para te dar essa confiança no masculino de verdade. Teu pai não foi presente? Joga essa confiança do masculino em Deus, que ele vai te mostrar. Sem dúvida, quando tua fé é superior, tu consegue. Para você ver como quando a gente consegue olhar Deus na posição real que ele tem na nossa vida, né? Se você não tem pai, Deus te supre. Se você não tem um marido, Deus supre. Se você não tem a sua mãe, Deus supre. Ou seja, o que Deus preenche dentro do nosso coração, né? Aquela paz que excede todo o entendimento. Quando você, como mulher, você consegue trazer isso para sua vida, quantas feridas são curadas? Quantas doenças deixam de existir no nosso corpo por conta de você reconhecer? E quando eu falo Deus, muita gente tem a imagem de lugares religiosos que foram quando pequenos, então cultos religiosos que impuseram a você ir, e a pessoa pensa, não gosto de religião. Gente, é a tua espiritualidade com o sagrado. Cria essa conexão de amizade e confiança, né? E ao mesmo tempo a gente passa por um outro lado sem religião nenhuma. Vamos pegar o exemplo da Bíblia de Jesus, tá? Jesus, um homem comum, que nasceu até então comum, que virou o maior mentor que a humanidade já conhece. Olha os ensinamentos que a gente pode pegar da Bíblia. Hoje a Bíblia já não é mais um livro religioso. Não. É de sabedoria. Sabedoria. Maria é uma mulher comum que veio com a missão de ser mãe de Jesus, mas ela era uma mulher comum. Ela tinha medo, ela tinha desejos, ela tinha vontade, e ela era uma mulher comum até ser mãe de Jesus. Ela veio para cumprir o papel e fez o papel. E o quanto ela abdicou de ser uma mulher comum para ser mãe de Jesus. Sim, sem dúvida. E o quanto, quando a Maria fala para Jesus, vá lá e faça, porque eles estão precisando. E ele olha para ela e diz, mulher, o que queres que eu faça? Então ele não olha para ela como mãe, ele olha como mulher. Mas a gente olha para nossa mãe como uma mulher? Não, porque a gente cobra ainda uma imagem infantil. Então, quanto a gente cobra uma mãe sem olhar para ela como uma mulher, e nós mesmas que somos mães, como somos cobradas por ser mãe, por uma maternidade, mas eu sou mulher antes de ser mãe. Antes de ser mãe, eu já era uma mulher e eu preciso voltar a ser essa mulher, né? Então, quando a gente é mãe, a gente assume isso, né? Agora, eu não sou mais mulher, eu sou mãe. Não! E isso é com todas. É engraçado que até na roupa, na hora de dormir, o pijama, tudo muda, né? Tudo muda. E é normal, mas que não deveria ser, né? Assim, eu acho que existe um processo pós-parto ali, tem ali um tempo que realmente a gente abre mão porque você quer aquilo, você, né, Deus manda aquele pedacinho pequenininho, mas tudo tem um equilíbrio. O seu tempo também, e a gente sabe que a gente desejou aquilo, né? Eu mesma, em todo o meu processo, eu tive 3 anos de dificuldade de engravidar, eu tive um tumor nas trompas, eu passei por cirurgias, então esse meu processo vem de muito tempo, né? Então eu sei o quanto eu custei para ter minha filha, e o quanto eu dou valor, e é o serzinho que eu mais amo no mundo, mas ok, eu preciso ser mulher para passar pra ela. O papel dela é como filha. Exato, né? Exato. E a gente assume, eu sou mãe, então eu não posso ser mulher. Eu tenho que usar o pijamão, né? Uhum. Eu sou esposa, mas, ai, tá frio, eu vou usar qualquer coisa. Gente,
Cuida do teu marido. Esses dias eu tava com todo mundo em casa e eu tava, né, trabalhando e tal, e eu correria, as meninas na loja, e isso era 4 horas da tarde. Eu tava com a cabeça desse tamanho. Sabe aquele dia que parece que vem tudo aquilo e começou a me dar dor nas costas, eu larguei tudo, fechei o computador, olhei pras meninas da loja, meu marido tava pra chegar, só mandei uma mensagem pra ele: busca o Anthony na creche, que eu tô indo pra academia. E fui, não olhei mais o celular. E fui na academia, corri, fiz tudo, voltei. Nossa, aliviada. Quando eu cheguei em casa, meu marido com uma trompa desse tamanho. É porque você, em vez de cuidar primeiro de nós, você prefere cuidar de você, porque não sei o que. Aí começou, né? E eu deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, eu falei: pois é, mas agora eu tô feliz, posso dar amor, posso dar carinho. Só que se eu tivesse ficado aqui, eu ia tratar vocês mal, porque eu tava tão estressada, eu tava tão nervosa, eu precisava sair, eu precisava fazer alguma coisa. E no meu caso, atividade física é algo que me renova, né? Que me deixa assim, tanto que ali, ó, tem uns troféuzinhos, tem umas medalhas que eu sempre, né, nós estamos colocando ali, que faz parte da minha história. Então, assim, realmente isso faz todo sentido na minha vida. E ele ficou bicudo mais uma hora, mais ou menos. Mas depois eu fiz a janta, sabe, assim, eu tava feliz. Ele mesmo depois reconheceu: ai, amor, desculpa, que bom que você foi. E isso faz parte da prosperidade feminina. Eu, a partir de hoje, preciso dar o meu melhor, ser o meu melhor para transbordar o meu melhor para as outras pessoas. Então eu decreto que para ter o melhor da vida, eu vou dar a minha melhor versão. Isso é prosperidade também. Para tu dares melhor pro teu marido e pro teu filho, tu precisava estar plena. Tá bem contigo mesma. Senão não rola. Não rola. Então a gente vai ser uma máquina em casa, um estresse, uma mulher chata. Gente, se a gente só se cuidar um pouquinho, se a gente olhar para nós e nos permitirmos assim, eu preciso de 1 hora do meu dia para mim. Isso é o feminino, que a gente esqueceu como funciona, né? A gente não se permite tirar 1 horinha para ir para academia. Por quê? Porque a sociedade adoeceu com o passar do tempo. E a gente precisa retomar isso. Claro que precisou desse movimento, né? Vamos voltar lá para o século XVIII, a mulher não tinha direito a nada, trabalhava nas fábricas, né? Então, teve a primeira revolução do feminino, depois a segunda revolução do feminino, quando elas postulavam direito ao voto, que precisavam ser iguais aos homens. Ok, terceira onda do feminino, lá pelos anos 2000, o empoderamento, a mulher empoderada. Aí lascou. Eu preciso ser a mulher poderosa. Gente, deu. Acabou, né? Vamos voltar um pouquinho. Agora a gente já tem CPF, a gente já vota, a gente já ganha muito bem. E as mulheres que não ganham ainda é porque ainda estão muito doentes, né? Que precisam competir. Gente, a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa olhar pra nós agora. Graças a Deus nós somos seres iguais, nós somos a maioria no país, né? Então nós temos direitos iguais aos homens, a gente tem tudo o que a gente quer. Esses dias eu tava olhando, eu fiz a minha habilitação com 18 anos, fiz carro e moto, na época era aquelas motos DT, e eu começo todo o meu tamanho, né? Toda vez que eu parava, caía no chão, porque o pé não alcançava. E eu quero fazer, é mais ou menos anos 2000, né? Eu quero fazer, aquela coisa toda. Aí depois nunca usei. Você entende? Sabe aquela coisa que você tem que fazer? E eu fui com essa, não, eu tenho que fazer. Por quê? Porque na época a minha mãe falou: faça pra ninguém de um dia chegar e você dizer que não tem. Porque se você precisar, você tem. Era mais ou menos assim. E eu fui lá, na época não era tão caro que nem hoje, mas era caro, né? Aí eu fui lá, fiz carro, fiz moto, olhei e falei assim: tá, tudo bem, vou passar. Não alcançava o pé no chão, gente. Por que eu fui? Todas as aulas que eu fazia, eu caía no chão. Aí eu montei uma estratégia. No dia do teste, o instrutor, quando eu terminei o teste, ele correu pegar a moto pra eu não cair no meio de todo mundo. Tudo bem. Fiz, passei, ok, legal. Cheguei em casa, ok, passei. Nunca usei. Pra quê? Pra quê? E isso é a epigenética, né? Que Bert Hellinger já fala, o pai das constelações. Nós somos o meio. As nossas avós, tá? Não tiveram boas relações, os homens não eram afetivos, a mulher servia a casa e o marido. As nossas mães, vendo as nossas avós, eu vou ser diferente. Então, as nossas mães já têm uma estabilidade financeira, muitas já têm graduação, muitas gerenciavam a família ou já eram as provedoras. E a gente cresceu ouvindo:
Não dependa de homem. Seja independente economicamente. Você precisa ser dona do seu nariz, do seu dinheiro. Tu não cresceu a vida? O tempo todo. O tempo todo. E o que a gente entendeu? Seja forte como uma mulher. Lute. Seja igual aos homens. Seja superior. Não dependa de Não ninguém. dependa de ninguém. Uhum. A gente entendeu tudo errado. Então, olha... Não, a gente entendeu certo, na verdade, mas fez errado. E a sequência de gerações doentes. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa consciência. Eu não preciso mais disso. Eu posso fazer as pazes com o masculino e a gente só se completar. Porque todo mundo quer ter alguém, né, Lu? Todo mundo. Só que a mulher precisa voltar para sua energia feminina, no seu local, com todo o seu ambiente, e o homem masculino. O que acontece? A mulher tratorzão, com a energia masculina... Lá em cima. Aí entra o outro pilar que eu trabalho, das relações amorosas. Então vamos lá, nós estamos no 4º pilar, tá? Relações amorosas. A mulher masculina energeticamente, tá? Não, a gente não tá falando de opção sexual, a mulher... com essa energia de ser proativa, de ser ríspida, né? Aquela coisa que só trabalha, ela vai atrair homens femininos. Então, assim, hoje a sociedade tá cheia de homem banana. Claro que tá. Porque a gente tá virada nos tratorzão. É um monte de mulher energeticamente masculina e homens femininos. Aquele homem que sente, é aquele homem mais sensível, suave, que trata bem, que é aquela coisa que cresceu com a mãe, né, levando no colo, o filhinho de apartamento, de carpete, né? Então, a sociedade virou inversa. A mãe que é muito tratorzão, que passa por cima, essa mãe com um masculino muito alto, pro filho homem ela vai prejudicar, porque o filho não vai ter a parte masculina, é isso? Exato, ele vai ver, pra ele o normal é a mãe sendo assim. Entendi. Então, ele vai procurar uma mulher que seja como a mãe. Que seja como a mãe. A minha mãe foi assim e eu preciso, porque a mulher vai assumir o papel da mãe, né? Que sempre cuidou dele, que sempre teve ele pra ter tudo. É a mãe que lava os cabelos do filho até hoje, lava a roupa, aquela sogra que... Não, filho, traz as roupas que a mãe lava pra ti. Não! Ele é homem! Né? É a mãe que ainda tem o filho como um bebezinho. Então, a mulher vendo isso, ela sabe que ela quer um homem que lhe dê segurança, mas ela também tá doente. Como é que ela vai exigir? Doente, né? Emocionalmente, sim. com todas as feridas emocionais, ela vai exigir um homem masculino? Como? Se ela não se permite ser feminina. Feminina na sua essência, que eu falo, né? Sim. Porque a mulher energeticamente masculina, ela é linda na sua aparência. Ela se arruma, ela tem os melhores cargos, ela tem as melhores formações, porque ela precisa sempre ser a melhor. Por quê? Feridas emocionais, né? De um pai que ela não teve, então ela precisa ser superior a essa figura masculina. De relacionamentos tóxicos que ela teve, ela precisa ganhar deste homem que a feriu, a tratou mal. Então ela veste uma armadura de guerreira, né? E diz, esse homem não vai mais me incomodar. Exato, mais ou menos assim. Eu não vou mais passar por isso que eu passei. Então eu vou ser a guerreira, a lutadora, né? Mas só um pouquinho. A guerreira é a mulher que vai pra guerra. A gente não precisa mais ir pra guerra nenhuma. Só que pra mulher conseguir despir essa armadura, ela precisa confiar num masculino. Na Bíblia tem a passagem de Débora, né? Quando Débora vai pra cidade, que vai lá porque precisava matar um soldado. Sim. Eu não lembro exato a passagem, mas mesmo assim, Deus diz pra um homem, né? Vá lá, acompanha, vai conferir. Ou seja, Deus deu o poder naquele momento da decisão, o que precisava ser feito, mas Deus falou pro homem, vai lá. Então, o que eu entendo, né? Quando eu já li essa passagem algumas vezes, nós nunca conseguimos fazer tudo que a gente precisa sozinho. E a mulher lá dos 2000 que a gente brincou, ela quer dar conta de tudo, ela quer fazer tudo sozinha, e ela não consegue, ela não fala que ela não conseguiu, ela faz conseguir, ela faz dar certo. Vai fazer até dar certo. E aí que vem as doenças. Exato, só que é exatamente isso que tu falou. A mulher tá tomando conta de tudo, por o homem tá sendo criado nesta forma mais feminina. Então, é o jeito que ela achou de se virar, de dar conta de tudo. Foi como ela achou pra não se ferir mais, né? Mas o
papel do homem é proteger a mulher, é dar segurança, é fazer com que ela se permita sentir. Isso pode ser um pouco preconceituoso para certas pessoas, mas a energia feminina e a masculina, elas se completam. A gente precisa disso, nós somos seres duais em tudo, o sol e a lua, o positivo e o negativo, o yin e o yang, né? Tudo nós temos que se completar. É como um imã. Então, uma mulher, falando sobre relacionamentos, uma Sim. mulher que é tratorzão, que tem essa energia masculina, ela vai atrair um homem com uma energia feminina. Então, a pessoa que está emocionalmente indisponível, ela vai atrair alguém que tenha uma ferida emocional da mesma forma. Porque anjos e demônios não se relacionam. Então, a gente só vai atrair o que nos completa. E a gente coloca muito a culpa no outro. Porque o fulano não presta. Porque o fulano não me reconhece. Porque ele não é bom o suficiente. Tá, só um pouquinho. E tu? Como tu é? Faz uma análise aí. Vamos voltar um pouquinho, né? Tu já parou pra pensar que ele tem feridas emocionais? Tu já parou pra pensar que ele também vem de uma linhagem de mulheres que podem ter sido emocionalmente indisponíveis e que tenham feridas de abandono, de rejeição, que não tiveram boas relações? Ele também tem um histórico, uma passagem lá da família de origem dele, né, Lu? Sim, e normalmente você não conhece quais foram as feridas e o que passou lá atrás. Às vezes você fica, né, alguns casos namora lá 5, 6, 7 anos e daí a pessoa casa 2 anos depois não quer mais ficar junto. Não, mas eu namorei 7 anos, tá? Mas você realmente conheceu. Nós estávamos falando isso vindo pra cá. Durante o namoro serve pra isso, né? Fala tudo, seja o mais transparente possível, porque lá na frente tu não vai levar por muito tempo essas mentiras, essas, né? Esse personagem, essa né? máscara, exato. Então, o quanto a gente precisa olhar pra nós, ao invés de querer curar o homem. Ah, eu vou levar o meu marido pro centro espírita, eu vou levar o meu marido pra fazer tal coisa, porque ele vai ter que mudar. Não, só um pouquinho. Muda tu. Desce do lustre e volta pra cá. Tu não é a bolachinha mais recheada do pacote. Tu também tem ferida, tu também tem histórias que não te fazem uma pessoa tão legal quanto tu acha que tu é. E que o problema é só do outro, né, Lu? É o homem que não me valoriza, ele não me reconhece, ele não... Só um pouquinho. Trabalha em ti. Isso eu vivi muito na pele. Hoje o meu marido, muito tempo eu tentei mudar ele. Né? O quanto eu queria que ele fosse diferente, o quanto eu queria que ele fizesse, e ele não fazia. Então a gente brigou um tempo, separou, e aí, quer saber, eu vou investir em mim, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer por mim. Aí você falou assim, nossa, não adianta eu continuar sendo a última bolacha do pacote, porque eu só tô perdendo. Então eu vou cuidar de mim. E o que aconteceu? Ele começou a olhar pra mim, ela tá mudando, eu vou mudar também. E é isso, enquanto a gente não se curar, a gente não olhar para nós, o outro não vai mudar. Acho que entra muito questão de ambiente também, né? Quando você vive dentro da sua casa, é o ambiente onde você tem que se sentir bem, confortável. Você chega, tem briga, tem problema, você não quer estar ali. Ou muitas vezes você não quer nem falar, às vezes até por medo da confusão, ou você quer evitar qualquer coisa. Mas aí a gente começa a ver assim, ó, será que esse ambiente que tá com todo esse caos não era o mesmo ambiente que tinha na casa do meu marido? Que ele só tá replicando padrões? Como era a relação do pai e da mãe dele? Como era a relação do meu pai e da minha mãe? A gente só replica. Então, por isso que o pai e mãe é muito importante. Vai refletir no nosso relacionamento, vai refletir na nossa prosperidade, vai refletir nas nossas relações. É tão importante que, para mim, é um dos pilares que alicerçam o método, né? O mais importante. Então, o quanto a gente quer que o outro mude se a gente não se olha. Se a gente não consegue ver que eu preciso, que eu também tô doente emocionalmente, né? Então, através desse método, a gente faz exercícios sistêmicos, a gente conversa para a mulher ter consciência. A partir de agora, a gente precisa tratar tudo o que te fez mal, tudo o que não faz bem, que a gente só reflete, né? A partir de agora, tu tendo consciência, vamos lá, é tomada de consciência para ação.
A partir de agora, tu tens a consciência, a mudança é contigo. Sim. Né? Então, o nosso trabalho dá consciência, dá exercícios, dá a possibilidade da mulher mudar. Agora, o mudá-lo não é fácil. Olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas feridas, olhar para os nossos medos. Sozinho fica muito difícil a pessoa conseguir. E talvez esse seja, talvez não, com certeza esse é o propósito. Exato. Que você teve que passar por todos esses desafios. E aí veio esses... Falta o quinto ainda, né? Então, falamos relação pai e mãe, relação dinheiro e prosperidade, relações amorosas, espiritualidade e o eu da mulher, a essência, né? O quanto a mulher precisa se ver como mulher e se permitir largar essa armadura, tirar tudo que não serve mais, tira do lugar. Ok, a partir de agora eu passei tudo que eu passei, eu vivi relações tóxicas, eu tive pai e mãe que não foram os melhores que eu gostaria que eles tivessem sido, eu trabalho que nem uma doida. Ok, a partir de agora, tendo consciência, vamos modificar? Vamos trazer o feminino mais presente na nossa vida? O que a gente pode fazer? Ah, mas Carol, como é que eu faço para modificar? É isso que a gente está fazendo. É essa consciência, essa tomada de consciência que vai te levar para ação. Então, mulher só vira mulher em contato com outras mulheres. Então, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Ninguém se torna um mulherão de uma hora para outra, né, Lu? Qual que é a primeira dica que você vai ter alguém nos assistindo agora, ou vão encaminhar esse vídeo para as pessoas? Rio Grande do Sul vai estar bombando aí e você tem, a pessoa tá lá. Ela realmente precisa, ela tomou a consciência, eu preciso mudar. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? A consciência. O nosso papel é trazer essa consciência para a mulher. Isso que a gente está fazendo, é mudar as conexões neurais. A partir de agora eu vivi neste modelo, né? Sendo criada assim, praticando o mesmo modelo que eu fui criada. A partir de agora, essa tomada de consciência faz a gente criar novas conexões. Opa, existe uma outra maneira de ser. Eu posso ser feliz sim num relacionamento. Eu posso confiar no masculino sim. Nem todos os homens são aqueles que eu vivi. Então, o masculino, ele não precisa ser uma rivalidade. Ou eu não preciso tomar esse papel do masculino. Então, a primeira coisa é a tomada de consciência. Tá, tomei consciência e agora não consigo modificar sozinho. Realmente não é fácil. Vamos começar a praticar aos pouquinhos. Vamos começar a perdoar o meu pai e a minha mãe. Primeira coisa, eles são pessoas comuns. Eu não preciso imputar a responsabilidade sobre eles. Eles fizeram o que eles podiam. A partir de agora, eu sou adulta. Eu sou responsável por mim e por tudo que eu faço. Então, eu tenho como ser diferente. Né? Então, não colocar no outro a responsabilidade do marido, que é ruim, o pai e a mãe que foram ruins, ou o meu trabalho que não é bom pra mim. Vamos mudar. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta agir. Né? E como a gente, terceiro, como a gente exercita esse feminino? Ai, mas eu faço tudo isso e o meu feminino ainda, eu sou muito, uma energia masculina muito alta, né? De fazer, de agir, de ser proativa, de ser reativa, de tomar sempre a frente das coisas. Pequenas coisinhas, Lu, fazem a mulher voltar à essência dela. É a gente se arrumar. Ai, mas eu não gosto de me maquiar. Coloca flor perto de ti, decora um ambiente, toma um chá, a essência do chá, porque tudo vai nos sentir, nos permitir sentir. O feminino é do sentir, não é do pensar, não é do agir. Ah, mas Carol, então quer dizer que a mulher não pensa. Não, nós temos as duas energias dentro da gente. Porque nós somos seres duais, nós precisamos das duas energias. Mas a gente não pode ter a energia masculina lá em cima. Então, vamos buscar um equilíbrio. A gente precisa do masculino, mas o nosso feminino tem que estar em alta. Eu tenho que gostar de me arrumar pra mim. Eu tenho que me permitir relaxar. Sim. Me permitir fazer o que eu gosto. Eu tenho que tomar um chá. Sente, saboreia aquela essência, sente o aroma. Coloca flor, decora, alegra. A mulher não sabe sorri-lo. A mulher não se permite se soltar. É sempre uma cara fechada, aquela coisa séria. Gente,
Solta, libera essa mulher que tá dentro de ti, reprimida, guardada, sabe? Então a gente promove essa libertação da mulher para ela se sentir. Eu tô no meio de mulheres, eu não preciso competir. Eu não preciso provar que eu sou melhor perante outra mulher. A mulher não tá preparada para admirar outra mulher ainda. Então isso, o quanto a gente trabalha, eu não sou tua concorrente, eu sou tua amiga, eu posso confiar em ti, eu não tenho que ter mais essa rivalidade contigo, eu posso confiar em ti, eu posso confiar no masculino, entende? Então, a confiança. Total, claro que isso vem de padrões ancestrais, né? Então a gente precisa quebrar isso. A gente não precisa mais viver como os nossos ancestrais viveram. E se alguém nos perguntar nesse momento, como que eu faço para quebrar isso? Eu não consigo mexer com o mundo inteiro. Exato. Mas a pessoa consegue. Nela. Primeira mudança é comigo, que nem eu falei do meu marido. Eu precisei mudar para ele ver que eu mudei. Para ele querer mudar também. Então eu não posso querer mudar o outro. Se eu mudar a mim mesma, nossa, já é um grande passo para a sociedade. Pensa se cada um mudar a si mesmo, né? Mudar é ressignificar, né, Lu? Sim, Quando sim. a gente fala assim, ó, eu não tenho como apagar o que eu vivi, eu não tenho como, a partir de agora eu não vivi mais nada, eu tenho uma história. E isso ninguém consegue. Pronto. Apaguei, não penso mais. Não, mas vamos ressignificar isso. Eu passei por muita coisa que eu poderia falar que fui violentada, fui, né? E ok, mas isso ficou para trás. Isso não me define. Isso me deu forças para eu ser a mulher que eu sou hoje e lutar por esta causa que é ajudar outras mulheres. Então, a minha história... Claro, a gente tem uma trajetória que nos leva a determinadas, né? Situações, caminhos. Todo mundo tem. Mas, ok, isso passou, isso me marcou, doeu no tempo que precisava doer, me gerou causas físicas, né? As doenças que eu tive, mas a partir de agora, eu não preciso mais disso, eu não preciso trazer elas pro presente, né? Essa dor fica lá pra trás. É como se fosse o tempo do luto, né? Exato. Às vezes a gente pensa assim, mas o luto, eu não posso viver o luto. Não. Deve. Você tem que viver o luto. Deve. Só que ele tem que passar, né? O luto diz, é um período, Exato. é um tempo, né? E isso acontece em tudo na nossa vida, né? Seja problema financeiro, seja, enfim, diversos aí. Quando você entende que você passa por ele, que ele não pode ser maior do que, né, do que você é, mas que você passou e acabou, você vai, eu digo assim, você vai pro próximo nível, né? Eu falo isso também. E o que eu precisei aprender com isso? Eu tô sem dinheiro, o que eu preciso pensar? O que eu preciso mudar? Ou como eu tenho que agir? O que isso tá querendo me dizer? Né? Cada situação, eu tô cheia de problema. Ok, mas vamos tentar ressignificar isso tudo. O que eu preciso passar para aprender que isso vai passar? Tudo passa, né, Lu? Tudo. Na hora parece um problemão, depois é uma coisinha desse tamanho. E às vezes você perde noite de sono, dor de cabeça, dor de estômago. Eu, né, na época que... Nossa, aquela dor de estômago. E eu nunca fui de... Hoje eu choro, mas eu nunca fui de chorar. Sempre fui muito... Eu sou dessas aí que foi criada daquela bem, Sim. né? Bem trator mesmo. E aí teve um tempo que chegou uma época que aquilo assim, parecia que tinha alguém segurando o meu pescoço o tempo inteiro, assim. Parece que tava me enforcando. E aí, quando eu conheci Jesus, né, maravilhoso, nossa, que eu me batizei, me converti, ali foi a primeira vez que eu consegui chorar. Eu chorei uma noite inteira, mas sabe o que é uma noite inteira? Depois de muitas coisas que aconteceram, e eu fui segurando, e eu fui segurando, e eu fui segurando. E depois que eu me converti, eu tive dentro do meu quarto um encontro com Deus, assim, que foi a melhor coisa da minha vida. E ali eu chorei, eu não posso falar que eu choro. E ali eu chorei a noite inteira, no outro dia meu olho desse tamanho, mas o meu coração tava leve. E dali que eu entendi, gente, eu preciso chorar. Mas a gente não se permite. Olha, por que eu não posso chorar? Por quê? Porque eu fui criada pra ser durona, pra aguentar tudo isso. Eu não posso ser fraca, eu não posso ser frágil, eu não posso chorar, porque eu vou parecer ser menor do que eu sou, né? A gente foi criada assim. Então hoje, não, eu posso sentir, eu posso chorar, eu posso dizer que eu tô triste, eu posso dizer que isso,
eu tô de saco cheio, eu preciso de um tempo pra mim, né? A gente se permite... Hoje eu me permito surtar, né? Chega, eu não quero mais, eu quero sair, sabe? Então, a gente precisa passar por coisas assim pra aprender que a vida é tão curta. Passa tão rápido. Nossa, parece que era ontem que eu tinha 15 anos. Meu Deus, quanto tempo faz? E aí vem tudo isso, quando tu falou, eu não posso chorar, né? Eu não falava, não discutia, né? Eu não quero gerar briga. Então, me afastava, que nem eu falo, eu entrava na minha ostra e não falava, não batia a boca, né? Até que veio um câncer de intestino, porque eu não digeria as minhas emoções, né? Porque eu não botava pra fora. Então, por que eu precisei? E a gente sabe exatamente o que a gente tem. O porquê que a gente tem, né? Eu não falava, eu não botava pra fora, a coisa não subia, não descia, eu ficava entalada, aquela emoção guardada, aquela angústia, aquela raiva, né? Gera doença. E o corpo fala. O corpo fala e a gente precisa prestar atenção nisso. O que a gente faz pra gente mesmo? A gente provoca todas as doenças que a gente tem. Olha só. Né? Através da área da saúde, o que a gente tem de genética, eu tenho isso por causa da genética da minha família. É 10% o que a gente tem de genética. O resto é tudo a gente que faz. É tão pequeno. Esses dias eu tava lendo um estudo sobre isso, e aí o cara falava sobre, acho que infarto, alguma coisa assim. E aí ele dizia, porque minha família, fulano e tal, daí o cara olhou pra ele e falou assim, não, você tem 10% de chance de ter um infarto porque tua família teve. 90% a culpa é sua. Mas foi assim, até foi num podcast. Ele falou, a culpa é sua. Daí o cara olhou assim e falou, não, a culpa é sua, sabe por quê? Porque você que come errado, você que não pratica atividade física, você que ao invés de resolver os seus problemas internos, você fica compulsivamente comendo. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Quando acabou, eu falei, uau, cara, deixa eu olhar qual desses aqui que eu tenho que mudar já. Exato, e aí é muito mais fácil tu falar que é da família, o problema é da família. Ou o problema é do... Eu acho que quando a gente fala isso, misericórdia, né? Mas você já dá uma sentença pra você mesmo. Sim. Vou te dar um exemplo. Minha família lá, meus avós têm diabetes, o meu pai tem diabetes, não sei o quê. Aí, há uns 12 anos atrás, você já tá pré-diabético, tá repreendido primeiro. Segundo, eu falei assim, negativo, eu não vou ser, até hoje, eu não tomo nenhum tipo de remédio, nada. Se eu faço o exame, dá lá 110, por exemplo, que foi o máximo que deu. Porque não pode deixar que eu vou correr 50 quilômetros essa semana e eu vou ficar boa. E eu vou, eu Exato. corro, eu faço atividade física, faço dieta, dou uma economizada no doce ali, que não é muito, mas eu economizo. E aí depois eu, cada 6 meses, vou lá, repito, não vou. E não deixo passar. E eu falo, eu não sou diabética, eu não sou. Você é pré-diabética, não sou nada. Mas esse exemplo que tu deu é fantástico. É a consciência, né, Lu? Uhum. A consciência de que tem na minha família uma predisposição e eu não preciso ser igual. Não. Eu posso fazer diferente. E é justamente esse o nosso trabalho. E sabe o que eu fiz na época? Isso 12... Não, meu filho tá com 12... Acho que 14 anos atrás, quando eu descobri. O meu pai bebia e fumava. Ok, eu não bebo e não fumo. E não vou fazer isso. Meus avós praticavam atividade física? Não. Então, pera lá. Então, já tem alguma coisa errada. Como que eles comiam? Apesar que os meus avós comiam muito saudáveis. Mas, enfim, eu fui pegando aquilo que eu via que faltou neles e comecei a acrescentar na minha vida. É consciência. E uma coisa que eu não fazia e que de 1 ano pra cá, depois de tanto apanhar da vida, porque a gente apanha, né? E como eu disse pra você, cada pessoa que vem aqui conta a sua história, eu faço cada terapia que você nem imagina. Eu imagino. E aí eu comecei a mudar minhas coisas. Hoje eu tenho, né, feito mentoria com algumas pessoas também que tem me ajudado muito, enfim. E aí eu comecei a mudar algumas coisas. E uma das coisas foi sono. Por quê? Porque eu sempre fui o trator, aquela que faz... Eu sou executora nata, né? Total. E aí eu tenho que ficar tentando equilibrar os pratos. Mas a executora, ela não pensa 2 vezes pra ir lá e fazer. Hoje, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que escrever. Isso é uma técnica, né? Eu tenho que escrever e falar 3 vezes aquilo que eu vou fazer, pra eu saber se eu vou fazer. Mas enfim, às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí, uma das coisas que pra mim fez muito, muito sentido, eu comecei a colocar horário pra dormir. Tanto que ontem era pra gente se falar à noite, eu esperei até 9h30. Quando foi 9h30, eu falei, é o meu horário. Porque eu acordo 5h40 da manhã todo dia. Sim, todo dia. Precisa estar descansada. Todo dia. E sabe que horas que eu ia dormir?
meia-noite e meia, 1h, Nossa. 1h30 da manhã. Às vezes dava 10, 11 horas da noite, eu esperava meu marido e meus filhos dormirem pra eu estudar. Nossa. E eu sou muito produtiva nesse horário, então eu estudava, aquilo entra. Daí eu comecei a pensar, tá, mas que produtividade é essa? Se eu dormisse até as 10 da manhã, ok, tá tudo bem, descansei. Que não é o caso. Que não é o caso, eu acordo 5h40 da manhã, 6 horas estourando. E aí? Como é que fica? Adianta ter todo o entendimento do mundo, ter estudado tudo que eu quero estudar e né, venho estudando, mas eu não ter saúde, eu não ter disposição. Não. E aí eu comecei a mudar isso. Dos 6 meses pra cá, assim, eu tô regradinha. E o 9h30, eu tô indo pra cama. Produz hormônios nesse horário e a gente precisa disso para nossa regulação, né? Corporal. Então, e essa tomada de consciência é fantástica, porque se a gente não sabe, ok, a gente repete, replica padrões, mas sabendo e não querer mudar, aí é contigo. Outra coisa. Aí é outra Carol, então nós falamos aí sobre toda essa trajetória que você vem ajudando mulheres e fazendo toda essa jornada. Nós poderíamos ficar mais vários episódios aqui conversando. Já quero te convidar para vir gravar o segundo episódio, porque tem muito assunto que tanto que eu anotei aqui algumas perguntas, fiz algumas aqui, não consegui perguntar nada, né? Mas eu espero você aqui novamente para contar mais um pouco. Eu tenho certeza que você já vai voltar com mais novidade, mais sucesso. E, como diz você, o Brasil vai ficar pequeno mesmo, né? Com essa história que você tem aí pra ajudar. Eu imagino assim, que do Iapoque ao Chuí deve ter, no mínimo, quantas mulheres esperando a Carol. Precisando, né? Eu adorei participar, Lu. E a cada conversa com mulheres... que já tem essa consciência de ajudar mulheres, isso me enche, né? Porque me transborda, porque a gente precisa de mais mulheres assim. Mulheres que ajudam mulheres, mulheres que curam mulheres e que estão nessa missão de vida mesmo, né? A gente veio porque a gente passou, sofreu... Bom, agora vamos resgatar a outra que ainda tá nessa jornada. E né? evitar que novas vão para esse caminho, né? Que eu acho que isso é muito importante também. A questão da consciência é fundamental, né? Mas esse trabalho que a gente faz, tu com o teu grupo, eu com o meu jeito, tudo no ajudar a mulher, a gente precisa transformar esse feminino. Nós temos uma força que nós mesmos não sabemos, né? E não é aquela força executora, é a força interna do feminino. Nós nascemos mulheres e só por esse fato nós achamos já somos vitoriosas. Imagina, é a mulher que nasceu com a missão de ser mulher. Isso é fantástico. Quando a mulher entende que... Até eu sempre gosto, né? Eu falo muito assim a citação, como diz você, da Bíblia mesmo. Quando Deus diz assim, vou fazer uma mulher ajudadora. Né? O que ele diz? Ele fala que o homem sozinho ele não consegue, que ele precisa de uma mulher ajudadora. E nós também. Mas ele não diz, ela vai fazer por você ou ela vai fazer sozinho. Vocês vão estar juntos. Em comunhão, né? Em comunhão. Ou um só, né? Como a Bíblia diz em vários ali, depois que você casa, se torna um só, enfim. Mas é a polaridade que precisa se encaixar, né? E é isso, o mundo... Ele tá todo encaixadinho. Nós que bagunçamos tudo. Exatamente. Carol, eu sempre digo assim, ó. Nós temos agora os 5 pilares, temos aí a Carol para poder ajudar essas mulheres. Você vai trazer muito mais informações aqui pro Lucast. Sinta-se assim convidada quantas vezes você quiser estar aqui para contar, porque a gente quer ouvir mais, né? Diretor, você não ficou curioso aí, diretor? Eu fiquei aqui, ó, borbulhando. Não, eu fui me encaixando, né? Cada coisa que ela falava, eu... né? Mas até para os homens isso é muito bom ouvir o quanto exato, nós masculino e feminino a gente precisa dessa consciência, né? Homens exercendo papéis de homens, mulheres exercendo papéis de mulheres. E o que a sociedade como um todo mundo ganha, a família com certeza ganha, tudo não o tem. Teu trabalho, o teu lar, tu como pessoa, a sociedade. Tudo reverbera no estado que tu tá, né? Tudo. Se a mulher tá bem, tudo aflora. E eu fico imaginando daqui a algum tempo quantos cânceres a menos. Fora isso, né, Lu?
Fora isso, porque a gente cura de dentro pra fora, né? O externo, ele só manifesta o que o interno tá O que doente. eu tenho conhecido de pessoas, mulheres que venceram, né? Graças a Deus, muitas que Deus deu essa oportunidade e essa missão aí, que tiveram câncer, tiveram, sabe? E isso tudo tem um porquê. E nós que tivemos a oportunidade de cura, viemos para mostrar para as outras que, ok, foi até agora. A partir de agora, vamos fazer diferente? Vamos cuidar de ti? Vamos mudar esse padrão que só adoece? Né? Então, por a gente se curar, é que tu tem como mostrar para outra que tu também pode curar. Vamos lá, vamos junto, porque eu tô te ajudando, eu tô te apoiando e eu tô te dando todo o suporte que tu precisa para essa transformação, né? Então, isso é o mais gratificante nesse trabalho. Então, para nós fechar com chave de ouro, né? Porque senão nós vamos ter 2 horas de episódio aqui. Deixa uma mensagem. Qual é a mensagem da Carol para todas as mulheres, os homens, os jovens que estão nos assistindo e que nesse momento querem falar com você? Qual é a mensagem que a Carol deixa? Olha para lá. Pode olhar para o principal aqui, diretor? Pode ser. Então, pessoal, o meu trabalho é com mulheres, mas como a gente estava conversando, a sociedade, ela vem adoecendo por causa dessa mudança de polaridade. Vamos cada um cuidar de si, da sua parte, modificar o seu eu, cuidar do que lhe é de direito, o que lhe faz ser a mulher que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje. Cuidando da gente já é um baita passo, né, Lu? Então, vamos cuidar do que a gente tem de entrega pra gente só aflorar o externo melhor, né? Então, a gente aflora o que a gente tem de melhor. Se o nosso interno tá doente, a gente vai aflorar só doença, né? Então, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso feminino, vamos trazer a nossa essência, resgatar a essência da mulher, que são coisas tão pequenas que a gente precisa e que isso faz uma diferença enorme, né? Então, mulheres ajudam mulheres a se tornar mulheres. Né? Isso aí, quero agradecer todos os nossos patrocinadores, o diretor vai deixar aqui todos vocês aqui na tela, porque sem vocês nada disso seria possível, mas eu também quero dizer para você, se você decidiu hoje a mudar de vida, a cuidar de você, se você tomou essa decisão, você tem muitas oportunidades nesse canal. Aproveita, encaminha esse vídeo para alguém que você lembrou nesse momento. Eu garanto que no mínimo você lembrou de 5 pessoas que precisam ouvir tudo o que a Carol falou aqui. Então encaminha para essas 5 pessoas, deixa na descrição se você quer ajuda, né, Carol? Se você tem alguém para indicar, que nós vamos encaminhar também aí a ajuda da Carol. E segue lá, @caroltomates. E estamos para abrir turma nova de mentoria dos 5 pilares femininos. Olha só. Então tá tudo lá no Instagram, gente. Segue lá que a gente dá todas as informações. Então, vamos lá, seguir a Carol por informações, mentoria nova e o Brasil é pequeno, isso nós já sabemos, né, Carol? Coisa boa, né? Conto com vocês, Deus abençoe, obrigado por estar aqui junto comigo e com a Carol, com toda a agência aqui, e é sempre um prazer dividir uma história, inspirar vocês que estão em casa. Deus abençoe, até o próximo episódio. Tchau, tchau!